Olá, meu nome é Edmar. Essa é a nossa primeira videoaula sobre arquitetura e organização de computadores. Iremos dar início estudando a sua evolução e desempenho. Na primeira aula, inicialmente, na formação e construção dos computadores, já no século V a.C., as pessoas procuravam formas de dinamizar, de otimizar algumas atividades exercidas por cada indivíduo ou cada comunidade, como, por exemplo, no século V a.C., o ábaco chinês realizava operações algébricas básicas. Muitos povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos do dia a dia, principalmente nas áreas de comércio, de mercadorias e desenvolvimento de construções civis. Ela pode ser considerada como a primeira máquina desenvolvida para cálculo, pois utilizava um sistema bastante simples, mas também muito eficiente na realização de problemas matemáticos. Calculadoras mecânicas. Em 1962, o matemático francês Pascal desenvolveu o que pode ser chamado de primeira calculadora mecânica da história. A máquina de Pascal, seu funcionamento era baseado no uso de rodas interligadas que giravam na realização dos cálculos. A ideia inicial de Pascal era desenvolver uma máquina que realizasse as 4 operações matemáticas básicas, que não aconteceu na prática, pois ela era capaz apenas de somar e subtrair. Por este motivo, a tecnologia não foi muito bem acolhida na época. Máquina analítica de Babbage. Primeira tentativa de se construir um computador digital. Ela utilizava cartões perfurados, era programável e usava uma linguagem simples na montagem. Máquina diferencial não foi construída, pois ele não dispunha de recursos nem encontrou investidores dispostos a financiá-las. No entanto, em 1991, o SAIS, Museu de Ciências de Londres, desenvolveu um engenho diferencial utilizando os planos de Babbage e funcionou perfeitamente. Na década de 40, surgiram as válvulas eletrônicas. Um dos principais computadores que foram desenvolvidos na época foi o ENIAC, que foi utilizado para fins militares. Os bytes eram compostos por 8 válvulas, possuía 18.000 válvulas, 1.500 relés, pesava 30 toneladas e consumia 140 kW. Para cálculo, cada cálculo era feito por 3 circuitos semelhantes. Esta máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida que qualquer outra que existia na época. A principal inovação nesta máquina é a computação digital, muito superior aos projetos mecânicos analógicos desenvolvidos até então. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual, mas sim pela entrada de dados no painel de controle. EDSAC foi calculadora automática com armazenamento por retardo eletrônico. Ainda tinha válvulas, mas foi o primeiro computador eletrônico digital e funcional e armazenou o próprio programa. Para a programação do EDSAC, foi construída uma biblioteca de programas pequenos, chamados subrotinas, armazenadas em cartões de papel perfurado. O EDSAC chegava à velocidade de 740 operações por segundo. IAS, ou máquina de von Neumann, foi a base da arquitetura dos computadores modernos. A arquitetura de von Neumann é uma arquitetura de computador que se caracterizou pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Esta arquitetura é um projeto modelo de um computador digital
de programa armazenado que utilizava uma unidade de processamento, chamada CPU, e uma de armazenamento, memória, para compor, respectivamente, instruções e dados. A máquina de von Neumann reúne os seguintes componentes: memória, uma unidade de controle, unidade aritmética e lógica e as unidades de entrada e saída. De 1959 a 1964 foram chamadas segunda geração, pois houve a invenção dos transistores e a utilização deles nessas máquinas. Em 1948, inventou-se o transistor. No biolaboratórios, era um transistor de ponto de contato. Temos aqui algumas imagens desses transistores. A substituição das válvulas pelos transistores foi rápida, pois, se comparado aos transistores, as válvulas consumiam mais potência elétrica, duravam menos, eram frágeis e seu tamanho físico era muito maior. Em 1960, foi inventado o PDP-1, projetado pelo DEC. Foi o primeiro minicomputador PDP-1, continha 4.000 palavras, 18 bits e um clock de 5 microsegundos. Em 1962, o 7094 foi a máquina projetada pela IBM, que dominou o mercado de processamento científico, possuía 32.000 palavras, 32 bits e um clock de 2 microsegundos. Em 1964, o 6600 foi o primeiro supercomputador projetado pela CDC. Em 1975, o PDP-8 foi o microcomputador que liderou o mercado dos 50.000 itens vendidos e utilizava barramento único. Nos anos 60, surgiram os circuitos integrados, com 8 a 10 transistores por chip. Em 1964, a IBM lançou o computador 360, que foi o primeiro com a ideia de evoluir como uma família de máquinas. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360-91, lançado em 1967. Esta máquina trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos, como discos e fitas de armazenamento, além da possibilidade de imprimir todos os resultados em papéis. No final deste período, houve uma preocupação com a falta de qualidade no desenvolvimento de softwares, visto que grande parte das empresas estavam só focadas no hardware. Quarta geração, que vai de 1970 até hoje, os microprocessadores. O microprocessador, com milhares de circuitos integrados em um único chip de silicone, proporcionou maior grau de miniaturização, confiabilidade e velocidade, já da ordem de nanosegundos, bilionésima parte do segundo. A quarta geração é conhecida pelo advento dos microprocessadores e computadores pessoais, com a redução drástica do tamanho e preço das máquinas. Os circuitos acabaram se tornando ainda mais integrados e menores, e que permitiu o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar um computador pessoal. Nesta era, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes quanto o hardware. Em 1971, a Intel lançou o microprocessador comercial, o 4004, que tinha 2.300 transistores e realizava um cálculo de 60.000 cálculos por segundo. Em 1981, a IBM lançou o primeiro PC no mercado com o chip 8088 da Intel. Em 1990, a Intel lançou a primeira máquina superescalar, o RS-6000. Na década de 90, os processadores da Intel e AMD
marcaram uma época no mundo da informática, com a criação do família Pentium, Celeron, Atom e Duron. O tamanho dos transistores se tornou tão pequeno que problemas de superaquecimento começaram a aparecer nos processadores. Foi o caso do Pentium 4. A solução foi o uso de mais de um núcleo, tirando a sobrecarga de cada núcleo. Em 1981, a IBM lançou o primeiro PC no mercado com o chip 8088 da Intel. A Intel lançou então o processador Pentium D e a AMD lançou em 2005 o processador Dual-Core, o Atom 64x2. Em 2010, a Intel lançou a família Core i3, i5 e i7, ambas com objetivos diferentes para cada usuário. O futuro, o que esperar? Não sabemos o certo, mas com certeza serão computadores com altíssima velocidade de processamento. Os processadores serão construídos com tecnologias baseadas em nanotecnologias. Obrigado. Esse é o fim da nossa primeira videoaula.